Olá, bem-vindos a bordo. Nessa hora que todo mundo tem que mudar por causa dos acontecimentos, nós também vamos ter que nos adaptar, principalmente porque a gente não pode voltar para a Europa e muito menos velejar. Então nós mudamos o formato do nosso vídeo e esse novo formato vai durar até que a gente volte para o barco. Nós vamos dividir agora o vídeo em 3 partes. Na primeira parte eu vou atender um pedido que muita gente faz no nosso canal, que é eu falar mais. Então eu vou comentar semanalmente um assunto polêmico que esteja rolando nos grupos de WhatsApp e Facebook de velejadores e navegadores. Nessa semana, por exemplo, eu vou falar um pouco se a gente deve ou não velejar ou navegar durante essa quarentena. A segunda parte, a gente vai trazer um convidado que seja relacionado ao nosso lifestyle e que possa acrescentar dicas tanto para nós quanto para vocês. Nesse episódio, por exemplo, eu vou conversar com o André, que é um português, mas que já morou no Brasil. Ele é instrutor de CrossFit, tem academia, e nesse momento ele vai trazer dicas para nós de atividade física que a gente pode fazer tanto em casa, nessa quarentena, como também no barco durante uma travessia. E por último eu vou mostrar como anda a nossa vida. Nesse episódio eu vou falar do parto do Domênico, também vocês vão ver como que a gente está lidando com essa situação de pais de primeira viagem e quem sabe vocês têm algumas dicas boas para nós. Então eu tenho certeza que você vai entender a situação e assim que possível a gente volta a trazer imagens de lugares paradisíacos e novidades para vocês. Se você já gostou desse vídeo, não esquece de curtir, porque quando você curte o vídeo, nosso vídeo vai para outras pessoas e a gente cresce cada vez mais. A gente começa esse vídeo logo depois da vinheta. O coronavírus invadiu tudo, inclusive os grupos de WhatsApp relacionados com o mundo náutico. Mas a discussão para ficar mais dentro do tema nos grupos náuticos foi se a gente deve ou não navegar durante a quarentena. Na minha opinião, independente se você tem barco, avião, carro, etc., se a determinação do governo local é para ficar em casa, você não deveria sair. Não é uma questão só de você concordar ou não com essa determinação, mas é uma questão de respeito, porque afinal o governante está pensando em vários pontos. E se eles chegaram a essa conclusão, eles têm um motivo que nem sempre a gente que está do outro lado sabe, mas que se o nosso governo, independente se você votou nele ou não, está pedindo isso, a minha opinião, deve ficar em casa. Ah, mas o barco é isolado de todo mundo, não sei o quê. A questão não é o barco em si. A questão não é você pegar o seu carro, sair de casa de um ponto para outro. A questão é de tudo que vai acontecer no meio do caminho. Você vai ter que abastecer, você vai ter que pedir ajuda de repente de um marinheiro para descer seu barco, você vai ter que pedir um apoio caso você tenha algum problema, e tudo isso vai envolver outras pessoas. Se essas pessoas estão trabalhando é porque elas estão em serviços essenciais. Por exemplo, uma embarcação que está transportando comida, que está transportando insumos para o resto da população. E não está lá para atender pessoas que estão pensando no lazer. Eu acho que quem está descumprindo essa determinação, independente se concorda ou não, está sendo egoísta nesse momento. No momento em que se pede para as pessoas se isolarem e ficarem longe uma das outras, para a gente combater uma pandemia, eu acho que cabe cada um fazer a sua parte, respeitando aquela velha frase de mãe, que a sua liberdade termina onde começa a liberdade do outro. Portanto, vamos evitar o contato social, vamos ficar em casa, sair somente se for o essencial, ninguém está preso. Então se cada um fizer a sua parte, esse problema resolve rápido. E a questão de discussão que está rolando é se as pessoas ficam em casa ou não para trabalhar. Isso exclui obviamente as pessoas que moram embarcadas e que já relataram para a gente que estão sofrendo preconceito. Gente, vamos observar, existem pessoas que a casa delas é o barco. Então vamos respeitar a liberdade de cada um e vamos deixar de ser egoísta e pensar no próximo. A crise está só começando e nós vamos precisar um dos outros no futuro. Então nesse momento aqui, onde todo mundo está confinado, como se a gente estivesse numa travessia oceânica, convidei o velejador André Silva, que é português, mas que já morou no Rio de Janeiro e que também é coach de CrossFit no mercado de fitness há 20 anos e pós-graduado em treino funcional, que já trabalhou tanto no Rio de Janeiro quanto nos Estados Unidos e está com a Michelle, sua esposa, aqui para falar um pouco com a gente. E aí, André, tudo bem? Oi, tudo bom, Beto? Como que estão as coisas em Portugal agora, nesse momento de coronavírus? Obrigado, Beto, aí pelo convite. Eu, quando falo com os meus amigos aí do Brasil, eu sempre... alguma descontração que eu ainda noto, a forma como eles estão a avaliar, é exatamente como nós viemos há 15 dias e olhávamos para os italianos, né? Inclusive vocês que têm filhos, né, também aí em casa, então deve ser uma dificuldade um pouco maior ainda. Já é mais ou menos certo que não vai haver
escola até junho. E ao mesmo tempo as crianças estão em casa, não podem estar com os avós e não há previsão de voltar à escola até setembro, que é quando recomeçaria o nosso ano letivo. Então, mesmo que não dure muito, mesmo que seja só 2 ou 3 meses, os nossos filhos vão ficar em casa até setembro deste ano. Você sabe a diferença de cultura? Como que você acha que o brasileiro vai se comportar em relação a cumprir essa quarentena até o final? Aqui a gente assumidamente se fala simultaneamente da crise de saúde e da crise económica, porque se tem medo que a crise económica possa ter mais impactos, inclusive na saúde, do que a própria crise de saúde. Se nós extrapolarmos isto para o Brasil, é no mínimo preocupante, porque eu morei, como disse, 7 anos no Rio de Janeiro, toda essa economia assente na informalidade, os camelôs, ambulantes em todo o lado, elas não vão ter como sustentar. Girará muito rapidamente, mais rápido do que o coronavírus, um problema social enorme e agravado no Brasil pela violência. Mas acredito que na pergunta específica da quarentena, da maneira que eu conheço o Brasil, as pessoas são muito rápidas e muito unidas. E o que eu acredito é que, da mesma forma que o Brasil sempre se reinventa, vai se reinventar e rapidamente e sair bem e forte dessa crise. Quando você faz uma travessia de longa distância, né, uma travessia oceânica ou uma travessia de 5, 10, 15 dias, esse pequeno exercício que você faz ele não é suficiente para o corpo, certo? O que acontece é que quando nos confinamos no barco é uma situação voluntária e geralmente temos uma previsão temporal. Essa é a grande diferença de agora, de repente, nós temos que fazer um confinamento obrigatório. Onde eu vejo uma grande vantagem do ponto de vista psicológico, quem veleja sabe bem como a nossa tranquilidade é um pouco diferente. Estamos acostumados a passar mais horas sozinhos, mais horas no barco, connosco, a conversar com nós mesmos. Na parte física, né, o que essas pessoas poderiam estar fazendo? Este método que nós já trabalhávamos antes desta crise global, o nosso objetivo é fazer com o corpo aquilo que ele permite fazer, ou seja, empurrar, puxar, baixar, agachar, saltar, subir. Isso são as valências que o nosso corpo tem. Então o nosso modelo são 2 vídeos com 2 momentos por dia, adaptado ao tal nível de cada aluno. Nós, para termos aquelas endorfinas a sair, aquela sensação de bem-estar, nós precisamos de chegar à alta intensidade e não precisa de ser por muito tempo. Esse estímulo de alta intensidade e curto que nós damos no nosso corpo, ele vai provocando rapidamente alterações no metabolismo. O que acontece ao fim de 1 semana e meia, 10 dias, 15 dias, é que a pessoa fica ativa, sente-se mais ativa o dia todo. Show. Então vamos ver um pouco de exercício? Então neste primeira parte escolhemos 4 exercícios e vamos pegar no primeiro, que será o agachamento, como eu falei, dos mais elementares e que mais fazemos, e é este que vamos usar como a técnica do dia, ou seja, vamos explicá-lo com mais detalhe e cuidado. Então vou pedir à Michelle primeiro para fazer 3 agachamentos para mostrar. Okay? Bem simples, não é? Toda a gente sabe agachar. Quando eu agacho, eu mantenho as minhas costas direitas. As mãos ajudam a manter essa postura. Ó. Pode haver problemas de mobilidade articular, então a gente propõe arranjar um sofá, um lugar aí no barco que consiga sentar e vai, da mesma forma, afastar os pés à largura, senta, ativa bem os joelhos para fora e levanta-se. E controla a descida e levanta-se. E aí nós passaríamos mais exercícios, vou exemplificar agora os dips, que são fundos, que é empurrar para baixo, digamos assim, é só arranjarem um apoio para as mãos e esticar os braços por completo, baixar ali o ombro à altura do cotovelo. Um terceiro, os push-ups, flexão de braço, também aqui as flexões. Estou a dar exemplos aqui sempre para as pessoas perceberem como podem adaptar isto para qualquer nível, sem nenhuma desculpa que não consigo. E por último, escolhemos aqui uma prancha, que é um trabalho de isometria parado, né, que ativa bem o nosso interior, o core, a musculatura externa. Então é só apoiarmos ou os pés com as mãos esticadas, uma opção dificultando os cotovelos ainda no chão, pode apoiar o joelho, deixando só ali o core levantado, e esta
todo mundo consegue. Reparem que trabalhamos já todo o corpo, que sendo esta primeira parte fundamental para aprendermos com calma a executar os movimentos, para aquecermos e prepararmos o nosso corpo para a atividade intensa, chegamos então à parte, vamos chamar principal, em que estamos preparados para fazer os tais 5 minutos hoje de um conjunto de 2 exercícios. Então o primeiro é o burpee, é uma flexão com salto. Vou fazer primeiro o normal, a Michelle vai saltar e saltar. Portanto, um salto para trás, um salto para a frente e um salto para cima. Uma opção de colocar mais devagar as mãos no chão, puxa uma perna atrás, depois a outra, puxa uma perna à frente, depois a outra e dá um salto, ou mesmo apoiando por completo e não saltando e ficando apenas em pé. O segundo exercício é um abdominal, deitamos atrás, desenrolando a coluna, as mãos tocam atrás e tocam à frente. Desenrola a coluna e numa chicotada com os braços ajuda a subir. E tem, como sempre, as opções então, quem não consegue subir desta forma, pode fazer apenas a subida inicial do abdominal. Terminados estes 5 minutos, esta alta intensidade vai trazer esses efeitos para todas as pessoas, independentemente do seu nível. Então esta é a proposta de um tipo de treino que seja simples, fácil de fazer em qualquer lugar, sem necessidade de grandes equipamentos, mas que tenha resultados muito intensos e muitas vezes maiores do que aquilo que as pessoas fariam numa academia básica, num circuito de musculação. Percebes? É a trilogia. Fazer rápido, variar para não nos aborrecermos e ser intenso para sentirmos os efeitos. É bacana as pessoas poderem saber disso, né? Que elas podem fazer um exercício com essa intensidade em casa, que elas podem se sentir ativas. Muito obrigado por vocês terem passado esse conteúdo para a gente. Espero que as pessoas que estão assistindo a gente gostem. E se elas quiserem saber mais, ter mais informações, eu vou deixar o contato de vocês aqui. As pessoas agora em casa, elas precisam outra vez de brincar, porque estão muito tempo em casa. E o que nós propomos, repare, este treino pode ser uma terapia para um casal que estão entediados e cortam ali o meio da tarde e os dois em conjunto treinam, riem e brincam, quer seja com os filhos adolescentes, porque também estão em casa da mesma forma a fazer em conjunto, seja com os treinos para os mais novos que propomos, pais e filhos. Então eu queria sublinhar essa questão da saúde mental, à parte da tal necessidade física, que essa já se sabia e já era amplamente discutida no mundo inteiro, com a tal epidemia anterior, que era a da obesidade, e agora esta epidemia nova pode ter implicações também muito ao nível da sanidade mental. E é isso aí, Beto. Obrigado aí pela oportunidade. E se alguém tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que eu peço para o André ajudar a gente a responder, e também vou deixar os contatos deles aqui para vocês acompanharem, porque diariamente ele está mandando essas aulas tanto para os alunos, como também vai abrir para pessoas que estejam interessadas aí em pelo menos se movimentar um pouco por dia, e também dar dicas aí de como cuidar das crianças, né? Então abraço para vocês, boa sorte aí, bons ventos. Você deve estar se perguntando cadê a Thaís? A Thaís está de licença de maternidade. Ela pediu uma pausa nas gravações para poder cuidar do Domênico, se dedicar e também descansar um pouco. Apesar da gente estar tendo umas noites bem tranquilas com o bebê, é tudo novo, principalmente para ela. Então, enquanto ela está de férias, eu vou assumir aqui o canal e tentar falar mais para vocês. Aliás, falando do parto do Domênico, quando a gente voltar aos nossos vídeos normais, nós vamos fazer um vídeo super especial. Mas nesse aqui, eu trouxe alguns flashes do parto dele e de algumas coisas da primeira noite. Foi tudo muito rápido. A gente chegou no hospital às 6 da manhã, a médica fez alguns exames e já falou para Thaís aproveitar que tinha vaga e fomos direto para a cirurgia. Não deu nem tempo de eu deixar as coisas no quarto, colocar a roupa e voltar, ela já estava tudo pronto. Ai, gente, ele tá vindo. Tá vindo, amor. Assim que te amo. Amor, I love you. Não. Tá chacoalhando. É grande! É grande? E a gente faz quartinho pequeno. 8h22. Uma circular. Uma circular. Tá tirando ele, saiu a cabecinha. Ai, gente. Não tem sobrancelha. Sei lá se vai ser logo. Quer ver? Cara do pai. Vai.
juntos às 8h22, Domênico nasceu. Foi uma emoção gigante na nossa vida. Inclusive eu consegui cortar o cordão umbilical. Depois de nascer e ele ficar limpinho, a gente foi pro quarto. Nesse hospital, no momento do nascimento até a ida para casa, o bebê sempre fica no quarto com os pais. E aí pessoal, o que você achou do nosso formato novo? Deixa aqui nos comentários, curte o vídeo e compartilha. A gente quer muito saber a sua opinião. E se você gosta dos nossos vídeos e quiser contribuir, além do Apoia-se, a gente tem agora uma nova opção, o PicPay. Para você ser o nosso apoiador no PicPay, basta você pegar a câmera do celular e apontar aqui nesse QR Code. Você vai ser levado direto para o PicPay, lá você escolhe quanto você quer contribuir. A gente agradece muito e espero que vocês entendam que esse apoio é para a gente continuar criando cada vez mais vídeos. Então é isso, até a próxima semana, tchau e bons ventos.